Os ucranianos acordaram com o som dos russos em frente às suas defesas. Coberto pela vegetação, o grupo de reconhecimento disparou contra a trincheira, tentando cercar os poucos soldados que defendiam o local. Lá dentro, os homens tentaram se defender, surpresos pela falta de comunicação do comando. A floresta foi imediatamente tomada pela tempestade de fogo, com os rifles relampejando no meio das sombras das árvores. Os drones Lancet russos começaram seus voos contra os equipamentos ucranianos, surpreendendo os inimigos em mais um fronte. Era a ofensiva de Kharkiv, que começava em maio de 2024. Kharkiv foi uma região de grande conflito na guerra da Ucrânia em 2022. Foi um dos pontos de ataque inicial da Rússia, por onde suas forças avançaram por quilômetros, chegando a quase cercar a capital do Oblast, uma das maiores cidades da Ucrânia. Munição incendiária caiu sobre alvos militares, iniciando um terror para as forças da região. A artilharia russa causou uma destruição ímpar nas forças de defesa. Uma contraofensiva em setembro do mesmo ano salvou o país de perder a região e impôs baixas pesadas ao poderoso exército russo no momento descoordenado, com tantas frentes de ataque e tantas tropas com objetivos variados. A 92ª Brigada Ucraniana participou desses avanços com seus soldados rumando contra os russos. A falta de coordenação do oponente deu vantagem aos ucranianos, que vinham de combates intensos que evitaram a queda de Kiev. Aviões Su-30 que voaram livremente até aqueles dias lançando suas bombas acabaram na mira dos FM-92 Stingers. Foram perseguidos a Mach 2.2 até serem atingidos no céu e descerem para se transformarem em uma bola de fogo. As trincheiras dominadas pelos russos começaram a ser bombardeadas, retirando os homens de sua confiança elevada naquele início de invasão. Os ucranianos continuaram avançando, mesmo com seus veículos escapando por pouco dos ATGM russos. Esse foco no ataque conseguiu colocar o exército russo em ordens para recuar em suas próprias fronteiras e se preparar novamente. Depois disso, houve conflitos na região, principalmente com bombardeios consecutivos em Kharkiv, geralmente contra alvos civis. Houve muitas acusações, com os russos usando munições cluster contra a população, aumentando o risco de inocentes mortos ou mutilados. Os bombardeios continuaram em 2023 e 2024, trazendo mais infortúnios para a população local. Só na primeira ofensiva russa em 2022, a estimativa era de 606 mortos até junho. Depois, as contas ficaram confusas devido à névoa de guerra, mas os registros não pararam, inclusive com crianças falecendo durante os bombardeios indiscriminados. A Ucrânia passou a devolver os ataques. Primeiro foram incursões em Belgorod, com avanços contra os postos dos inimigos na fronteira e nas cidades mais próximas. Depois, os bombardeios começaram, atingindo a capital do Oblast russo. O embaixador-geral do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Rodion Miroshnik, ameaçou levar o tema do bombardeio de Belgorod em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. Todo esse movimento passou a gerar um deslocamento de tropas do Kremlin para a fronteira, principalmente com a desculpa de se gerar uma zona tampão para evitar essas ameaças e contra-atacar melhor os disparos ucranianos. Uma força estimada de 50 mil soldados começou a se formar e a se tornar uma nova ameaça. Os russos sempre testaram as forças ucranianas da defesa. Em Budark, em março,
a apenas 3 quilômetros da borda, eles colocaram seus aviões para amaldiçoarem a noite dos adversários com RBK-500. Essas bombas de 500 kg estavam recheadas com submunições providas de um sistema de rastreamento de alvo por infravermelho. Auxiliadas por um sistema de planagem, estouraram precisamente sobre os alvos, transformando-se em dezenas de pequenos bolsões de violência procurando por vidas humanas. Os guardas de fronteira, Frozen e Vodila, sabiam muito bem o que era sentir aquilo na pele, há meses se preparando para os combates que se seguiriam. Houve boatos de que a vila de Pilma caiu e a má comunicação não deixou as informações serem repassadas. E, em 10 de maio, o avanço russo aconteceu em várias posições. Os disparos riscaram a madrugada, amadurecendo o dia com as mesmas cores do céu. Eram mais de 5 MLRS Grad de 122 mm, saturando o ar com os barulhos de seus tiros. As explosões caíram em diversos alvos que queimaram durante o fim da noite, com pessoas ainda surpresas com a violência dos ataques a despeito dos anos de guerra. Os ucranianos amanheceram tendo que lidar com os resultados desses ataques, sabendo que os militares estavam em uma situação delicada com um avanço russo persistente. Os drones FPV começaram a atacar depósitos de munições ucranianos camuflados. Os sistemas de defesa aérea foram deslocados para posições mais seguras para evitar a onda de ataque russa. O Frankenstein era um sistema híbrido baseado no bug soviético. Detectado em ação, foi vítima de um drone Lancet que o atingiu em cheio, eliminando mais uma das armas de defesa de Kharkiv. Frozen e Vodila sabiam que alguma coisa estava acontecendo. Havia mais da perversidade da guerra voando pela fronteira, e o cheiro de morte acompanhando a brisa noturna avisou aos soldados que o pior viria. No entanto, nada de seus próprios drones voando e repassando comunicação. O que chegava era apenas o som maligno das explosões ao longe. O Bogdana de 155 mm era um obuseiro autopropulsado desenvolvido pelos ucranianos. Estava em Kharkiv para combater os russos, com a tripulação ativa naqueles dias para caçar os alvos a até 42 km, com munições de alto explosivo e de penetração de armadura. Era uma das peças que os russos já haviam detectado e contra o qual os Lancet fizeram seus voos constantes naquele 10 de maio. As pontes foram alvos precisos naquele momento. Um míssil KH-38 partiu a construção sobre o rio Seversky Donets. Outro explosivo arrebentou a travessia sobre o rio Volkhia, perto da aldeia de Zibno. Os russos estavam fechando o cerco sobre tudo o que os ucranianos tinham. O MLRS RM-70 Vampire, que foi usado para o bombardeio de Belgorod, foi facilmente detectado naquela mesma noite pelas lentes que viram seus disparos se destacarem ao levantarem a onda de destruição. Os russos colocaram o Iskander para se preparar e calcular as coordenadas enquanto o drone se manteve de longe, apenas observando o que viria. Foi uma chegada única contra o alvo em uma explosão que deixou escapar apenas o rastro de uma munição estourando. Os Iskander poderiam ser demorados para serem preparados, mas esses mísseis supersônicos eram rápidos e eficientes, com precisão de metros. Foram os mesmos que caíram nos sistemas de defesa aérea TZM e Buk M1 na região de Kharkov. O Krasnopol M2 foi colocado em atividade para lançar seus mísseis guiados a laser. Sua munição K-155M carregou uma ogiva de 11 kg para as bases ucranianas. Essas máquinas se movimentaram rapidamente pela fronteira, seguindo pelas estradas já tomadas pelos russos para se posicionarem para os disparos. O pior era tudo acontecendo ouvindo as terríveis explosões ao longe, sem saber o que
que realmente se passava na fronteira. A comunicação estava péssima, colocando a trincheira de Vodila em uma situação precária no meio da mata. Ele ordenou que Frozen tentasse falar com o comando, mas era inútil. O rádio continuou mudo. Em 10 de maio, os russos avançaram ao ponto de capturarem as aldeias de Krasny, Borisivka, Striletia e Pilna. Seus homens caminharam pelas matas e campos, abrindo caminho com destino a Volchansk e Kharkiv. Esse avanço avassalador dos russos aterrorizou os ucranianos ao ponto de gerar a impressão que Kharkiv acabaria em poucos dias. Era uma situação extremamente difícil, em que forças foram pegas de surpresa e algumas defesas se provaram falhas e ineficientes, tendo sido rompidas já nas primeiras sondagens pela fronteira. Vodila avisou a Frozen para se preparar, mantendo os ouvidos atentos naquela manhã. Os guardas de fronteira amanheceram com os passos dos russos junto às suas portas. Vodila avisou que os inimigos estavam bem diante deles, mesmo sem os enxergar. Os disparos começaram a ser trocados sem aviso. Simplesmente, a floresta se tornou um eco do caos na manhã, acendendo com as munições deixando os canos. Os ucranianos estavam bem protegidos nos bunkers, atirando contra qualquer brilho visto no meio do mar. Suas granadas voaram contra o grupo de reconhecimento russo, tentando os manter distantes das defesas. Era fundamental que eles não se aproximassem ao ponto de os cercar, principalmente porque todo o sistema era voltado somente para a borda russa. A defesa seguiu bem até Vodila tentar acionar a metralhadora MG3 alemã. O equipamento não funcionou, o que gerou preocupação imediata. Seus disparos seriam necessários para manterem os russos acuados. Aquela foi uma falha absurda em um mecanismo de defesa, com falta de cuidado com o equipamento. Vodila largou a MG3 e voltou para se preocupar com o que tinha para disparar de volta. Suas ordens para Frozen foram para continuarem atirando. Houve gritos inimigos para se renderem, mas os ucranianos, mesmo sem sua principal arma, continuaram com os disparos e lançando suas granadas. Manter as AK estalando na manhã era a tarefa mais importante. Mesmo sem ver adequadamente os alvos. A munição começou a ficar escassa e os russos estavam bem preparados para o momento. Vodila ordenou que saíssem da trincheira e logo todo o sistema começou a ser abandonado pelas tropas antes que fossem completamente cercados pelos russos. Vodila colocou Frozen para começar a averiguar o que acontecia, comunicando-se tanto com as outras áreas quanto com o comando para as novas ordens. Eles precisavam entender o que estava acontecendo naquele avanço russo. Os guardas de fronteira estavam um pouco a par da onda de destruição dos inimigos. Forças russas como do 117º Regimento Aerotransportado de Guardas, a 90ª Divisão Blindada de Guardas, o 6º Exército de Armas Combinada e o 20º Exército de Guardas e Armas Combinadas haviam usado duas frentes de ataque para atacar na direção das cidades de Kharkiv e Volchansk. Muitas posições foram perdidas já no primeiro dia, sem contar os equipamentos aniquilados pelos russos. Mas nenhum avanço pode seguir indefinidamente sem que uma retaliação seja feita. A defesa parecia estar se desmanchando e, se as brigadas não atuassem, seria o fim de toda uma linha em uma época já difícil para os ucranianos. Já no dia 11 de maio, Morokovets, Olinikov e Oritsev estavam no controle russo, com as vilas
Optivka, Kudivka e Tik caindo no avanço rumo a Wolfshank. As equipes de drones foram ativadas imediatamente para começarem a revidar o problema. Os russos caminharam livres demais pelas estradas, repletos de confiança ao verem que as tropas ucranianas haviam recuado. Os kamikaze desceram entre as copas densas das árvores, derrubando folhas e fogo contra os corpos dos soldados. As trincheiras ucranianas haviam sido ocupadas, mas as informações sobre quais eram logo colocaram mais dos drones FPV descendo com os explosivos para acabar com a festa russa naquelas linhas de defesa. Havia muitos grupos de reconhecimento e sabotagem em movimentação sem qualquer transporte. Isso os tornou alvos muito fáceis para a descida da vingança ucraniana, colocando os homens desesperados para lidarem com feridos em pleno território adversário. Uma das primeiras brigadas acionadas foi a 42ª Brigada Mecanizada. Ela garantiu que mesmo os russos em cima de transportes não estivessem seguros naquela invasão. Seus drones ficaram ativos durante todo o dia, tentando ser tão eficientes quanto os enxames de Lancets russos haviam sido. Os kamikaze desceram contra russos correndo pelos campos, caçaram homens em trincheiras, sem poupar mesmo aqueles que estavam descansando. Os equipamentos inimigos finalmente começaram a queimar, dando alguma chance para os ucranianos começarem alguma resistência mais organizada. Os paraquedistas do Kremlin não se intimidaram. Aqueles homens haviam sido deslocados de outras posições no fronte para acabar com seus inimigos. Parte de suas tropas lutou em Bakhmut e não seria uma posição como Kharkiv que os assustaria. Na noite do dia 12 de maio, estavam atirando sobre as posições ucranianas para acabarem com mais uma linha de defesa e as tomarem para si. Pretendiam já amanhecer o dia 13 muito mais perto de seus objetivos. Se gente russa saiu de Bakhmut, houve tropas experientes que passaram pela mesma região, aparecendo para defender Kharkiv. A 3ª Brigada de Assalto colocou seus drones para voar, caçando os blindados inimigos com voos sucessivos pelos campos. O objetivo era deter o avanço bem no momento em que as tropas russas estavam mais frágeis se deslocando. Aqueles eram dias de drones causando caos de um lado ou de outro. Os russos retribuíram da mesma maneira, colocando seus Lancet para dispersar as equipes inimigas que tentaram colocar a artilharia em posição. Os transportes russos sofreram com as mesmas chegadas, mas a partir de drones menores que desceram em enxames explosivos. Ao lado dos veículos, os corpos dos soldados acumularam-se na clássica cena de homens feridos após serem um escudo involuntário para o blindado, simplesmente ao serem transportados em cima dele. Os russos haviam convivido com o sucesso pleno da ofensiva de Kharkiv até o momento, mas a 42 ucraniana começou a se organizar cada vez melhor. Seus drones colocaram os equipamentos russos para queimar durante esse intervalo. Os blindados em chamas nos campos simbolizaram a taxa de sucessos que aumentou ao longo dos dias para impedir que a linha de defesa desmoronasse de vez. Ao fim do dia 13 de maio, as vilas de Zel e Lukiantsy estavam ocupadas pelos russos, mas finalmente os ucranianos tinham uma reação esboçada no que até o momento parecia um desastre total, no que deveria ter sido uma linha de defesa bem preparada. O comando local foi trocado e as forças de reserva acionadas para colocarem novas brigadas no ataque. Soldados ucranianos haviam se rendido durante os combates, muitos deles presos em ações rápidas dos russos. Soube-se que os invasores haviam usado equipamentos de guerra eletrônica para acabar com o funcionamento dos Starlink e diminuir o uso de drones de reconhecimento e a comunicação das tropas, o que impediu uma melhor coordenação das defesas. Outro fronte da guerra foi aberto para sangrar o que restava de paz a alguns civis. Quase 10.000 pessoas foram deslocadas, sentindo como a vida era afetada pelas disputas do homem, ouvindo as explosões enquanto saíram de casa sem saber se teriam algo pelo que voltar. Perdiam
tudo, enquanto nos campos, homens perdiam a própria vida e alguns na internet perdiam a própria razão em sua torcida para cada um dos lados. A guerra permeou cada coração de um jeito, agitando alguns com violência, esfriando outros com tristeza e parando tantos com fogo.